Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou o André de Mello, economista cristão, criador deste canal, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e o que, meu amor? Finanças à luz da Bíblia. Finanças à luz da Bíblia. Você pode dar uma olhada no nosso canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Nós temos mais de 120 vídeos já no canal falando sobre esses temas. Eu tenho certeza que algum vídeo pode te ajudar. E principalmente o que a Bíblia diz sobre dinheiro, até porque ela fala muito sobre dinheiro. E o tema de hoje é um tema muito importante, principalmente a sua questão comportamental e sua questão emocional, que é... Ixi, eu esqueci. Você esqueceu? Comparação pode te matar. A comparação pode te matar. E eu quero ler um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, que diz assim: porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos não são sábios. Então, a comparação, como o próprio Paulo diz, é uma falta de sabedoria. Não devemos utilizar esse tipo de subterfúgio, porque isso pode acabar com as nossas emoções. E acabando com as nossas emoções, isso nos mata por dentro. E matando por dentro, a gente começa a exalar esse mau cheiro para fora. E eu vou explicar. Porque a comparação pode gerar em nós dois sentimentos, basicamente. O primeiro, o sentimento de soberba. No mesmo livro, ou seja, na mesma carta, no mesmo capítulo 10, só que no versículo 17 diz assim: porém aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nós devemos se gloriar naquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque se nós nos compararmos um com o outro, ficar olhando para o que o outro tem, ou a gente olhar para o outro e começar a achar, nossa, eu sou melhor que aquele, ou seja, eu sou mais rico do que o fulano de tal, ó, eu faço isso aqui melhor do que o outro, ou às vezes você, não, eu sou muito mais inteligente do que o fulano, você está sendo soberbo, e isso é um sentimento que não agrada a Deus. Então o fato de você se comparar, você pode se tornar uma pessoa soberba, uma pessoa mesquinha, ou talvez até uma pessoa altiva, aquela que se acha mais melhor do que os outros, podemos dizer assim. Já ouviu falar aquelas pessoas que têm o nariz em pé? Então, esse tipo de pessoas são as pessoas que se comparam, as pessoas que se acham melhores do que os outros e tornam aquelas pessoas, vamos dizer a verdade, chatas, não é? Você conhece alguma pessoa chata assim? Conhece? Eu também conheço. E infelizmente isso é muito comum na nossa vida. Só que a comparação também pode gerar um segundo sentimento, que é o sentimento de desqualificação. E isso está em Romanos, capítulo 12, verso 4, que diz assim, ó: porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função. Então você precisa entender que você tem a tua função e o outro tem a função dele. Então não cabe a nós nos compararmos. Você não precisa se achar pior do que uma pessoa que fala muito bem e às vezes você não fala muito bem. Na verdade, nem pode, porque você se começa a achar que é pior do que o outro, isso vai te dando um sentimento de desqualificação. E você vai se achar uma pessoa mais baixa do que o outro. E não foi para isso que Deus nos chamou, porque nós somos membro de um corpo. E se nós somos membro de um corpo, nós temos a nossa função, igual um corpo. Eu estou falando aqui, falando com as mãos também. As mãos também têm a função de fazer gestos, mas só que ela pega as coisas. Porém, meu pé não pega as coisas, só que é pelo pé que eu fico em pé e ando sobre ele. Eu não utilizo a mão para andar. Ou seja, cada parte do corpo tem a sua função. E eu tenho certeza que você também tem a sua função, tanto na sociedade como no corpo de Cristo. Então você não precisa se comparar a uma pessoa que fala muito bem. Às vezes você não foi chamado para falar. Às vezes você foi chamado para administrar. Às vezes você foi chamado para fazer algum outro tipo de trabalho no qual você não precisa falar. Da mesma forma, às vezes tem pessoas que falam muito bem, mas só que se admiram aquelas pessoas que são ótimas administradoras, são pessoas que organizam as coisas muito bem, mas só que não tem aquela facilidade de falar, mas só que você também não tem a facilidade de administrar. Pense muito bem. Deus colocou cada um na sua função. Deus colocou cada um no seu lugar. E você não precisa, ou melhor, você não deve se desqualificar ou achar pior do que o outro, ou se achar menos do que o outro, só porque o outro faz algo melhor do que você.
Tenha certeza absoluta, você tem uma qualidade que ele não tem e está tudo bem e é assim que deve ser. Nós temos qualidades e defeitos, todos os seres humanos têm. Só que eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você faz muito bem e é nisso que Deus lhe chamou. E se o outro faz muito bem outra coisa, é porque Deus o chamou para isso. E também tem uma outra questão, normalmente as pessoas se comparam com relação a dinheiro. Tem alguma pessoa que o seu vizinho às vezes comprou um carro novo, você começa a se comparar e olhar o teu carro, nossa, o dele é tão melhor que o meu, e você começa a se rebaixar. Só que você já entendeu o que ele fez para chegar naquele carrão? Às vezes ele trabalhou muito mais do que você, às vezes ele se preparou muito mais do que você. Isso não quer dizer que você é pior ou melhor. A questão é a seguinte, ele se sujeitou a um processo mais árduo que o seu. E o que você deve fazer? Se sujeitar também, se você quiser chegar àquele ponto. Mas isso não significa que você é pior ou melhor do que o outro. Isso significa que vocês tomaram caminhos diferentes. E caminhos diferentes vão dar resultados diferentes. Até porque nós somos pessoas diferentes. Deu para entender? Então, por favor, não se compare. Como o apóstolo Paulo falou no texto que eu li em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Comparação é falta de sabedoria. E isso só acaba com as suas emoções. E acabando com as suas emoções, acaba com o que você pensa, a forma como que você age. E você começa a se tornar uma pessoa amargurada. De duas formas. Ou você vai se achar soberbo, ou você vai se achar uma pessoa desqualificada. Não faça isso. Deus te chamou para um propósito e você não precisa se comparar a ninguém. Deus abençoe a todos. Eu sou economista cristão. Se inscreva aqui no canal para você receber os próximos vídeos e também deixe o like, porque isso... Você escutou o barulho? Não sei o que foi. Mas deixe o like porque isso nos ajuda e propagar esse vídeo aqui no nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo.